Olá, olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Eu queria ficar com o olhinho mais aberto assim, mas não fica, porque a gente vai ficando velho, vai ficando fechadinho, né? É isso aí. Boa tarde para vocês todos. Hoje nós estamos começando o nosso Sintonia num dia diferente, que não é terça nem quinta, mas é quarta. Um dia perdido no tempo, né? Dia 27 de agosto de 2025. Bom, um abraço para o Ganiza, um abraço para a TF, obrigadas. Não, você vai sentar na minha cadeira aqui mesmo. Sabe por que eu estou falando? Estou falando com a Elô aqui, que a gente vai conversar, mas hoje eu acordei meio triste porque hoje, 13 anos? Há 13 anos atrás a gente perdia no dia de hoje uma das grandes figuras do nosso vale, da nossa cidade e do nosso vale. Zé Luiz Pazin, isso mesmo. Hoje foi o dia que ele nasceu. Hoje foi o dia que ele nasceu, o Elô tá lembrando. Ele morreu dia 11 de janeiro de 2008. 13 anos atrás, portanto. E hoje foi o dia que ele nasceu, há 86 anos atrás. Se Zé estivesse vivendo neste planeta, ele faria 86 anos, mas ele está vivendo em outro planeta. Fico muito feliz de lembrar dos momentos que a gente passou junto, do tempo que a gente passou junto, de tudo que ele me ensinou. E do que ele ensinou para tanta gente que vem e fala comigo quando a gente começa a falar de Zé Luiz Pazin, é história que não acaba mais, né? Os seus alunos, os seus amigos, as suas festas, os seus jantares, os seus livros, tudo isso a gente lembra, né? E fala dessa figura, extraordinária. Um grande amigo, quando era amigo mesmo, né? E não tinha inimigo, porque só quem tinha medo dele que virava inimigo dele. E tinha gente que tinha medo dele, né? Porque as pessoas que querem usar pela força têm medo de gente inteligente, gente que pensa. E Zé Luiz era um desses. Era uma dessas figuras maravilhosas que a gente viveu junto. Gostaria que ele estivesse aqui, sem dúvida nenhuma, e muita gente também gostaria. Bom, cidade de Roseira, onde ele viveu na Fazenda Boa Vista durante boa parte de sua vida. Tem a Semana José Luiz Pazin, foi decretada, aprovada na Câmara Municipal de Roseira. Aparecida tem o Museu José Luiz Pazin, né? E Guaratinguetá, o Centro do Professorado, que é a Estação Ferroviária de Guaratinguetá, se chama José Luiz Pazin. Hoje um amigo em comum, que mora fora do país, me escreveu, até mandou uma foto linda do Zé Luiz com a mãe dele. Foto linda, linda, linda mesmo. Deu muita saudade dos dois. E perguntou, estão fazendo alguma coisa? Eu escrevi a ele, falei, as pessoas têm memória curta, né? Eu espero que em alguma sala de aula, algum professor lembre desse professor e conte alguma coisa, porque sempre, com certeza, será coisa boa, sempre coisa boa, diz Zé Luiz. Meu amigo, amo você muito, porque eu sei que você está vivo aí em algum lugar, não sei onde Deus preparou para você, né? A gente sempre tem que aprender, com certeza você deve estar aprendendo alguma coisa aí também, mas eu tenho certeza de uma coisa muito legal, muito linda, que é
o verde. Nesse lugar onde você está vivendo, é uma coisa muito verde, porque era uma coisa que você queria. Visionário, como sempre, Zé Luiz Pazim pensava anos na sua frente. Ele queria que Guaratinguetá fosse um centro, posso chamar assim, um centro de pouso, para que as pessoas cá viessem, ficassem, fossem a Aparecida, fosse a Canção Nova em Cachoeira Paulista, mas que fosse também a Campos do Jordão, que fosse ao Gomeral, que fosse a Cunha, que fosse a Paraty. Ele sonhava com uma estrada que ligasse Campos do Jordão a Paraty. Meu Deus do céu, eu não entendo, hoje ainda está brotando essa ideia desse turismo integrado, né? O nosso secretário é um bom secretário, estou vendo que ele é muito ligado e está trabalhando bastante sobre o roteiro da fé, tudo bem, quem precisa ver o carro-chefe, Frei Galvão, Nossa Senhora Aparecida, essa coisa toda, mas tem mais coisa para fazer, tem mais turismo para fazer, precisa olhar para o outro lado do turismo, né? Eu espero que avance mais. Parece que Guaratinguetá está vivendo numa era analógica. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Está na hora de pular um pouquinho isso. E Zé já pensava isso há 30 anos, 40 anos atrás. Ele queria fazer isso. E o visionário do verde? Mas quem vai falar isso para você é ela. Senta aqui, Elô. Eu vou saindo aqui. Pode tirar essa cadeira daí. Você vai sentar na minha cadeira aqui. Aí, ó. Eu vou dando um tchauzinho aqui para vocês. E Elô muda de lugar e senta aqui para falar um pouquinho de Zé Luiz, aquele mago do verde, o menino do dedo verde. É todo seu, Zé. Boa tarde para todos. É muito emocionante sempre lembrar do Zé Luiz. E pega na garganta da gente, né, isso, essa emoção. Porque realmente ele, assim, ele foi meu professor, ele era uma pessoa que na minha adolescência, né, no Colégio do Carmo, quando a Irmã Leal anunciava, né, olha, o professor Zé Luiz Pazim hoje vem aqui falar com vocês, e a gente se reunia no salão, daqui a pouco chegava o professor e ele tinha uma presença, assim, de uma inteireza, de uma dignidade top, né? Ouvi-lo era sempre muito especial, ele sempre tinha alguma coisa muito forte, né? Muito presente para trazer para a gente, para nos chamar para participar da vida, né? Da vida na comunidade, né? E ele era professor de história, um pacifista, um ambientalista de raiz, né? Porque teve também essa vida que cresceu na fazenda e daí, assim, tenho essa primeira imagem que eu tenho dele, lá no Colégio do Carmo. Depois disso, o convívio com ele, né? Lá na fazenda, porque ele sempre promoveu, né, encontros, ele gostava, né? Ele gostava do vale, ele amava imensamente o vale. Ele não amava só o vale, ele amava a vida, né? Ele amava o planeta. Ele acreditava que era possível a gente fazer o mundo realmente ficar muito melhor, né? Do que estava na época. E a gente chegava lá, era muito comum a gente encontrá-lo, né? De pé no chão, um chapelão, né? Com alguma ferramenta na mão, cuidando do jardim. E quando não era isso, né? De noite, numa festa, sempre tinha, né, essa coisa gostosa de saber receber, né? Acolher, né? Se fosse um terapeuta, né? Quanta coisa boa que a gente fez lá na fazenda, né? Voltada para cuidar da vida, né? Da saúde mental, da saúde emocional. O Joel Aleixo, a Janete Sigô,
Quantos poetas, quantas poetisas a gente encontrou na fazenda, né? Falando da vida, do viver, do amor, né? Do acolher, do crescer, do aprender, né? Do se surpreender, do estar entusiasmado, envolvido, né? E vivendo, né? O Zé Luiz vivia intensamente, né? Então, acho que esse legado que ele deixou para todos nós, como professor, como amigo, como um cidadão, né, do mundo, e que adorava fazer essas costuras, né, foi um presente realmente imenso, não só na minha vida, mas na vida de muitos de nós aqui na cidade, né? E hoje cedo comentando com a Neuza, né, que eu lembro dele falar como ele gostaria de ter transformado, né, o vale, né, num grande pomar, que isso aqui fosse um quintal, né, como aqueles quintais, né, da minha infância, da infância de muitos, né, onde tinha jabuticabeira e pitangueira e mangueira e bananeiras e enfim, né, essas árvores tão brasileiras, tão próximas da gente, né? E ele pensava nisso, puxa vida, seria tão bom, né, se todo mundo plantasse, se todo mundo pudesse também andar pelas ruas e colher, né, as frutas e, enfim, que tivesse, né, essa partilha, né, de sombra, né, essa partilha de frutas, essa partilha de flores, né, essa partilha de um ambiente rico, né, de vida, né, providenciada pela presença das árvores, né? Ele falava para mim, Elô, a gente vai embora, essa árvore vai ficar aqui milênios, né? Algumas, né, óbvio, outras vão morrer mais cedo, mas enfim, ele tinha esse pensar, né, da permanência, das coisas que são impermanentes, né? Porque a gente é impermanente, né? Todos passaremos, né? E das coisas que podem permanecer e ficar para os outros, para as novas gerações. Então, estou aqui hoje, assim, honrando nosso mestre, né? Nosso companheiro, nosso cidadão amigo, pensando também na entrada da primavera que está chegando aí, a gente está indo para setembro já, não é? Quem sabe a gente possa começar a realizar, né, esse desejo do pomar que ele queria tanto e que a gente está precisando tanto. Eu acho que nunca, né, o planeta não é a cidade. Já pensaram se todas as cidades, né, nesse país e no mundo, né, começassem realmente a se dedicar, né, a plantar árvores, né, na frente das suas casas, nos seus quintais, né, nas ruas, né? Que delícia, né? Que diferença que isso ia fazer no clima, gente, no clima, né? No clima da cidade, né? Pra gente. Vocês já repararam que diferença que faz num dia quente você simplesmente passar embaixo de uma árvore? Que bem-estar, que conforto que dá vontade de você falar, ai que gostoso, vou ficar parada aqui embaixo. Porque muda, realmente muda, né? Uma sombra traz um conforto, um bem-estar para a gente imenso. Agora, imagine uma cidade inteira, lógico, com árvores adequadas para serem plantadas nas ruas, para que não afete, né, o que está abaixo, não afete a fiação que está acima, né? É possível isso, temos uma riqueza, né, de árvores aqui no nosso país, então a gente poderia realmente ter esse projeto acontecendo, né? E tinha que começar na escola, né, para a criançada, né, crescer, né, com esse poder, né,
de cuidar, né? E de projetar para frente, para o futuro, sempre um clima melhor para todos nós, né? Não só na cidade, mas no planeta inteiro. Se isso fosse se espalhando realmente, seria possível a gente realizar esse sonho desse amigo tão querido, desse visionário, desse pacifista, né? Que ele realmente possa nos ouvir de algum lugar, a gente não sabe, não é? Porque ontem nós estivemos ouvindo que as baleias estão começando a se comunicar conosco. Então, gente, sabemos muito pouco, a vida é muito misteriosa, né? A vida aqui, dentro do mar, em outros planetas, quem sabe, não é? Então, professor, agradecemos imensamente, né, a sua estadia aqui conosco, suas ideias, o seu carinho, seu alinhamento, né, com o projeto do Criador, né, do Criador da vida. E desejamos que realmente a gente possa honrar isso fazendo alguma coisa, ouvindo, né, a sua fala, as suas ideias, e que a gente possa plantar e cuidar melhor da nossa cidade e da vida do planeta. Uma ótima tarde a todos. Obrigada, Neuza, por esse espaço, nesse dia, 27 de agosto. Tchau, gente!